Olá, meu irmão, minha irmã, 14 de fevereiro, hoje a igreja celebra a memória de São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo. E antes da homilia, eu tenho uma excelente notícia para te dar. Duas. Primeiro, hoje nós começamos a nossa consagração total ao glorioso São José. São 33 dias de preparação até o dia 19 de março. E tudo isso aqui nesse canal do YouTube, basta você colocar aí, Padre Mário, consagração a São José, vai ser um vídeo por dia, tá bom? Ou você recebe direto aí no seu celular através de grupo de WhatsApp, Telegram, você que faz parte dos meus grupos. E a segunda boa notícia é que sim, vamos ter a Missa do Impossível dia 19 e na noite do dia 18 vamos ter uma noite de louvor com o Thiago Brado e comigo. Pregação, adoração ao Santíssimo, música, olha, vai ser uma bênção. Tá na tela aí para você a nossa programação, então, da Missa do Impossível com São José, que é dia 18 à noite, a noite de louvor, e as missas no dia 19. Você pode participar de tudo isso é gratuito, mas eu preciso saber que você vai estar aqui, e para isso na sua tela tem um WhatsApp aí, onde você faz o seu cadastro. Tudo gratuito, mas eu preciso saber da sua vinda, se você precisa saber se tem vaga para você estar aqui conosco, entre em contato com a gente, tá certo? Vai valer muito a pena. Então, firmes e fortes na consagração a São José, com os vídeos diários começando hoje. E no dia 19 a Missa do Impossível. Se você quiser já vir no dia 18 para a noite de louvor, será muito bem-vindo. Vamos ao Evangelho de hoje, que está em Marcos capítulo 7, versículos de 31 a 37, e diz assim. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam, ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir, aos mudos faz falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, na cura desse surdo mudo, nós temos aqui o nosso próprio itinerário de fé, né? O nosso próprio processo de fé. Esse milagre de hoje, desse surdo mudo, é o penúltimo milagre narrado por São Marcos, o penúltimo milagre da primeira metade do Evangelho, que é onde vão os milagres de Jesus. Então é o penúltimo milagre de Jesus. O último vai ser a cura de um cego, né? O cego de Betsaida. Então, é primeiro preciso ouvir para depois enxergar, né? Quem continua quem continua surdo, fica impossibilitado de ver. É a pedagogia do Evangelho, né? E aí nós vamos ver como é que Jesus faz esse Evangelho aqui. Dando ao homem a capacidade de falar sem dificuldade. Então, a palavra é o que nos distingue, né, nós seres humanos, dos demais animais. Porque nós, é verdade, nem sempre somos o que falamos, né? Mas a gente sempre se torna aquilo que escutamos. Gente, as palavras que vamos escutando, dando atenção e se repetindo dentro da nossa mente, palavras essas que vão entrar pelos ouvidos, pelos olhos, essas palavras vão nos formatando. Então, nem sempre eu sou aquilo que falo, né? Mas sempre sou aquilo que escuto, gosto de escutar, né? Então, nós somos palavra, nós somos comunicação. Mas, por primeiro, nós somos ouvido, né? E Deus é palavra, Jesus é a palavra de Deus. Não é assim que começa o Evangelho de São João? No princípio era a palavra estava junto de Deus e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Outras traduções vão dizer o verbo estava junto de Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus, nosso Senhor e Salvador, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ela é a palavra, é o verbo que se fez ser humano, né? E está entre nós. Então, a importância do ouvir. Trouxeram, diz o Evangelho, um homem surdo, que fala com dificuldade, porque se não escuta bem, vai falar, né? A gente fala aquilo que escuta, né? Então, ele é surdo, por isso fala com muita dificuldade. E intercederam, pediram, Jesus, põe tuas mãos sobre ele. E aqui desde ontem, né? Com a questão daquela mulher cirofenícia, nós vamos vendo a fé, a fé não tem fronteiras. A única fronteira da fé é a descrença. Mas um Jesus que começa a ir para além, o pão dos filhos, lembra de ontem? O pão dos filhos que agora
é para todo aquele que se torna filho pela fé, como Abraão, não mais filho por causa da descendência, do sangue de quem você é filho. A gente se torna filho de Deus agora pela fé. Então, de novo, ó, Jesus está passando Sidônia, Tiro, Decápole, ele está para além do mar da Galileia, ele está fora da geografia santa. Mas lá fora tem a fé. É um pedido de fé. Jesus, põe as mãos, reza por ele, faz uma bênção. Uma dessas o senhor consegue curar ele. E agora, como é que Jesus vai fazer essa cura? Jesus, diz o Evangelho, afastou-se com um homem para fora da multidão. Isso é interessante nos Evangelhos, quando às vezes Jesus põe a multidão de lado, manda todo mundo sair. Alguns milagres Jesus não fez na companhia da multidão, nem com a multidão. Porque muitas vezes a gente precisa entender isso, multidão não produz milagre, multidão às vezes pelo contrário, nos esgota, né? Nos aflige. Então, Jesus tirou o homem para fora da multidão. Aqui está a importância, minha gente, da gente sair da multidão, do barulho, do silêncio, né? E às vezes a gente acha que silêncio é só não ter uma música tocando. Tá, a música não está tocando, mas eu estou aqui assim no celular, também não estou em silêncio. Silêncio, a oração pessoal, né? Se permitir que Jesus nos tire para fora da multidão, para darmos o passo da fé pessoal, porque a fé não se encontra na multidão, eu não tenho que ter a fé da multidão, eu tenho que ter a minha fé. E às vezes a gente vê que a minha fé com a sua fé com a fé do outro dá uma multidão de fé, né? A gente vive essa experiência aqui, todo dia 19, quarta-feira agora vai ter, se der possível, São José, 6 da manhã, 19, 30 horas. É uma multidão de gente que fez uma experiência pessoal. Aí sim temos uma multidão. Mas a multidão por si só não é o critério da nossa fé. Sair da multidão. E eu quero convidar você a partir de hoje, encontrar um tempinho a mais, né, para sair da multidão em oração, acompanhado de São José. Hoje eu começo uma consagração a São José, consagração total ao glorioso São José, que vai ser celebrado dia 19 de março, aqui no Santuário São José, ou você pode fazer na sua casa, né, ler lá a fórmula de consagração. Eu faço isso com vídeos diários, serão 33 dias, preparando o 34º dia, né, que é o dia 19 de março. Coloca aí no YouTube, Padre Mário, consagração a São José, e se retire da multidão mais uns minutinhos, né? Eu vou seguir um livro belíssimo, né, do Padre Donald Calloway. Eu sei que muita gente tem dificuldade com leitura, se for para ler não consegue. Então eu vou fazer a leitura do livro para você, com você, e as orações com você, para a gente viver essa consagração. Dá esse passo, se retira da multidão, só com São José, para viver o milagre, para viver a purificação, para viver um despertar espiritual, para descansar a alma. Nós precisamos sair da multidão. O que Jesus faz depois? Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos. Jesus que toca a nossa miséria. E na humanidade de Cristo está a cura da nossa. Ele cospe, com a própria saliva, toca na língua do homem. A gente sabe que saliva nada mais é que o ar, né? A gente sabe que a saliva nada mais é que a concentração de ar, de sopro, né? Pega aí na sua mão, começa, vira saliva fora, né? Então veja, o sopro do Espírito, mas na humanidade de Cristo. E aqui também para nós está toda uma imagem da vida sacramental da igreja, das coisas materiais da fé, óleo do crisma, né? Pão e vinho da Eucaristia, água do batismo, enfim. Mas Jesus tira da multidão, Jesus comunica a sua humanidade, Jesus toca naquilo que nele é doente, é ferido, e Jesus suspira sobre aquele homem, suspira sobre nós. Éfata, abre-te. E de novo, por que não essa consagração de São José que começamos hoje? Não pode ser para nós um suspiro do céu. São José também que nos olha e fala, abra-te para o meu filho Jesus, se abra para Cristo, né? Se abra. Será que Jesus não está suspirando, gemendo e chorando sobre mim? Abre-te, se abra, se entregue, se renda, se abrir, quebrar barreiras dentro de si. E aí diz a palavra, imediatamente seus ouvidos se abriram, e porque o ouvido abriu para o Evangelho, a língua se solta e ele começa a falar sem dificuldade. Né? Porque a boca fala do que o coração, a cabeça está cheia. Então, primeiro cura a surdez, agora pode vir a profissão da fé, falar sem dificuldade. Quantos de nós somos pessoas que falamos com dificuldade? Eu te amo, muito obrigado, com licença, por favor, me perdoe, me desculpe. Falamos com dificuldade até a profissão da nossa fé. Quantas pessoas? Você gosta de Deus, eu sei disso, você gosta de Jesus, gosta de igreja. Mas quando você precisa falar a sua fé, meu Deus. Por quê? O problema está no ouvido. Ouvir bem, para falar sem dificuldade. Jesus faz tudo muito gratuito, né? E fala, não precisa nem contar para ninguém, mas quanto mais diz para não contar, mais eles contam.
E aí, o Evangelho termina dizendo sobre Jesus algo que deveria ser possível dizer sobre nós também. Eu vou grifar com o meu verde Palmeiras para nunca mais esquecer. Muito impressionados diziam o quê? Ele Jesus, né? Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, aos mudos faz falar. Ele tem feito bem todas as coisas. E nós também podemos fazer bem todas as coisas. Se por primeiro a gente permitir que Jesus faça bem em nós, sobre nós, nesse lugar retirado da oração, da contemplação, da meditação, para que você e eu também possamos fazer bem todas as coisas. Porque afinal de contas eu sei, você e eu temos muitas coisas para fazer, não tem? Nossa, como a gente tem coisa para fazer. Ai, é muito assunto, né, minha gente? É muito assunto. O ano nem começou, é fevereiro ainda, mas olha, nossa senhora, é muito assunto. Fazer bem todas as coisas. E como é que se faz bem todas as coisas? Quando eu vou para as coisas, tendo ouvido Jesus e tendo sido tocado por Ele. Deus abençoe você e para nós que vamos viver esse tempo de consagração, o vídeo já está aí, Padre Mário, consagração de São José, que seja um tempo santo e precioso na companhia de São José. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.